Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A empresa Transacriana iniciou na tarde desse dia 13 de abril de 2023, às 13 horas da tarde, a operação entre Brasil e Peru, na rota que é considerada a maior linha rodoviária do mundo. Com a presença de autoridades do consulado peruano e até de uma equipe de jornal do país vizinho, ocorreu a tradicional Corte da Faixa, celebrando então este momento histórico muito esperado por todos que ali estavam presentes. O evento teve direito ainda a gritos de Viva Peru e Viva Brasil. Tudo isso ao som de músicas peruanas cantadas por uma dupla convidada pelas autoridades do Peru. Chegando em São Paulo, durante os embarques, mais músicas e entrevistas dos presentes, que só reforçou o quanto aquele momento era especial. A rota, que se inicia no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, atende também a cidade de São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco e Assis Brasil, em território brasileiro, e Inapari, Puerto Maldonado, Cusco, Ambacaí, Nazca, Ica e a capital Lima são localidades atendidas no Peru. Com a venda de passagens disponíveis no site oficial do WhatsApp, número 68992426242 e nas agências credenciadas, o trecho completo está com preço promocional de R$ 1.000. Não houve venda de passagens no Rio de Janeiro, porém em São Paulo ocorreu 16 embarques. Em Rio Branco, no Acre, mais passagens já haviam sido comercializadas. O ônibus que iniciou a operação foi o Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, ano 2020, com capacidade para transportar 43 passageiros, sendo 12 em poltronas-leito no piso inferior e 38 poltronas-leito no piso superior. Todas com encosto de braços e pernas, cintos de segurança, cortinas de privacidade e conectores USB. O veículo disponibiliza ainda ar-condicionado, água mineral, Wi-Fi e sanitário no piso inferior. Segundo a Transacriana, a frequência dessa rota será de uma partida semanal, sempre às quintas-feiras. Por conta do trecho estendido, a empresa fará essa operação com uma dupla de motoristas entre o Rio de Janeiro e Rio Branco, e depois sendo substituída por 3 motoristas, sendo um deles peruano, que farão o complemento da viagem. Além das paradas para embarques e desembarques, pausas para as refeições serão respeitadas. A empresa orienta que os passageiros cheguem pelo menos 1 hora antes do embarque e que a quantidade de bagagem não ultrapasse os 50 quilos. Para ingresso no Peru, os brasileiros devem portar RG com no máximo 10 anos de expedição ou passaporte atualizado. Não é mais necessário preencher a declaração jurada de saúde e nem apresentar o certificado de vacinação. Com mais de 6.000 quilômetros de extensão, a rota cruza 5 estados brasileiros e 7 peruanos, passando pela Amazônia e Cordilheira dos Andes, a uma altura de 4.750 metros de altura. O trecho tem previsão para ser concluído em 5 dias, podendo chegar a 6, a depender das condições registradas e do processo aduaneiro. Além da rota Rio de Janeiro-Lima, a Transacriana ainda opera outra linha rodoviária internacional, que é a Rio Branco-Puerto Maldonado, sendo com uma frequência de saídas do Brasil todas as segundas, quartas e sextas, e do Peru às terças, quintas e aos domingos. Para essa operação, a empresa também utiliza ônibus double-decker no padrão semileito Master. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT autorizou 8 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. A decisão número 211 foi a única decisão envolvendo empresas de ônibus que a ANTT divulgou na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Uma das empresas de ônibus rodoviárias mais antigas do país em operação, a Autoviação Catarinense, completa nesta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, 95 anos. Fundada em 13 de abril de 1928, é a primeira empresa do país registrada em um DER, o Departamento de Estrada de Rodagem, no caso o do Paraná. Para promover a data, o grupo JCA, que controla a Catarinense desde 1995, lança um desconto de 50% de desconto para passagens compradas nesta quinta-feira em 95 rotas.
As viagens devem ser agendadas para o período entre 25 de abril e 25 de maio. Na hora da compra pelo site da empresa, o passageiro deve digitar o cupom NIVER95 na área indicada. Em nota, o Grupo JCA faz um breve retrospecto da empresa. Há 95 anos, a aviação catarinense ajudava a escrever o início da história da mobilidade na região sul. Em 13 de abril de 1928, a jardineira da empresa começava a transportar pessoas de uma cidade a outra de forma pioneira no Brasil, tornando-se a primeira companhia de transporte rodoviário do país. Ao longo das mais de 9 décadas, os icônicos veículos, que só conseguiam transportar uma média de 16 pessoas por vez, deram lugar a ônibus cada vez mais modernos, repletos de aparatos tecnológicos capazes de garantir ainda mais conforto e segurança a quem viaja com a catarinense. Durante sua história, a empresa passou de 2 cidades atendidas para as atuais 147, sendo a maioria concentrada em Santa Catarina, seu berço e estado fundamental para a construção do seu caminho. Nos últimos 4 anos, foram mais de 130 milhões de quilômetros percorridos para conectar mais de 10,4 milhões de passageiros às regiões sul e sudeste do país. Desde 1995, a aviação catarinense embarca ao lado do Grupo JCA, um dos maiores do segmento rodoviário de passageiros e detentor de algumas das marcas mais tradicionais do setor, reforçando seu foco em oferecer a melhor experiência de viagens a seus clientes, ampliando rotas para contribuir com o deslocamento não apenas das catarinenses, mas também entre diversos outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo isso aliando a seus valores quesitos inegociáveis, como a segurança e conforto em suas operações. E para manter seu legado histórico e continuar sendo a primeira opção das catarinenses para viajar, a marca foi inserida na estratégia de inovação proposta pelo grupo, com a introdução ao longo dos anos de soluções tecnológicas que têm como intuito facilitar o acesso de usuários às viagens, além de oferecer mais comodidade e conforto da compra ao destino final. Da série de medidas tomadas se destacam a implementação do bilhete de passagem eletrônico, permitindo embarcar diretamente na plataforma sem a necessidade de emitir um papel, ser parte da criação do primeiro programa de fidelidade do transporte rodoviário, o Clube Giro, um app gamificado com missões, onde é possível acumular pontos a ser recompensado com prêmios e descontos para a compra de passagens. E nesta quinta-feira lança seu novo site, com visual repaginado e construído para oferecer a melhor experiência de consulta de informações e compras. É muito gratificante ver o quanto a história da aviação catarinense se confunde com a da mobilidade. Ser a primeira empresa a transportar passageiros de uma cidade para outra no país e manter-se sólida no mercado, mesmo após décadas, é um sinal claro de que a marca inovou e segue se reinventando ano após ano. Tudo isso para continuar oferecendo aos clientes a melhor experiência possível em viagens, com muita segurança e conforto, pilares da aviação catarinense e do Grupo JCA, destaca Anuar Relaiel, diretor da aviação catarinense. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um motociclista ficou ferido após um acidente com um ônibus do transporte público na Avenida Washington Luiz, na zona sul de São Paulo, na altura do quilômetro 4.859, na manhã desta sexta-feira, dia 14 de abril. A vítima é uma mulher que teve uma fratura e foi socorrida ao pronto-socorro do Jabaquara. Por causa deste acidente, o ônibus 61672 ficou estacionado no local até a retirada da moto, interditando a faixa exclusiva de ônibus no trecho. Segundo a SP Trans, informou ao site Diário do Transporte, está sendo apurada a ocorrência em que, no momento, o veículo estava vazio e iniciaria o atendimento à linha 5362/10, Parque Cocaia, Praça da Sé. Um incêndio em garagem atingiu ao menos 13 ônibus na madrugada desta sexta-feira, na cidade de Dracena, no interior paulista. O local, que abriga ônibus das empresas Guimatur e Adamantina, fica no quilômetro 646 da rodovia Comandante João Ribeiro de Bairros, a SP-294. Os bombeiros foram acionados por volta das 3h30 da madrugada. O combate às chamas foi dificultado por causa da quantidade de produtos inflamáveis. Foram danificados ônibus de fretamento de transporte rural e modelos urbanos. Um prédio administrativo foi atingido também. Não houve vítimas e causas estão sendo apuradas.
Um acidente entre um carro e um ônibus da aviação Águia Branca deixou uma pessoa morta na madrugada desta quinta-feira na ES 080, no noroeste do Espírito Santo. O motorista do veículo de passeio, identificado como Márcio Godinho Gomes, de 42 anos, morreu no local, como informa o Corpo de Bombeiros. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. O motorista da aviação Águia Branca foi encaminhado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco para prestar depoimento. Os empresários do transporte municipal de Natal querem receber valor mensal de R$ 3 milhões da Prefeitura, por forma de subsídios. A informação foi confirmada pelo Seturn, pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Natal. A entidade fez uma denúncia contra a Prefeitura de Natal ao Tribunal de Contas do Estado para que seja fixado o prazo à licitação do transporte. Uma reunião entre representantes do sindicato e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana foi realizada nesta quinta-feira. Segundo o Sindicato dos Empresários, não houve avanço nas negociações. A Prefeitura de Natal informa por meio da STTU que ainda não há previsão para a realização da licitação no transportes. Os empresários aguardam uma posição do governo municipal até o dia 26 de abril, quando haverá uma audiência judicial sobre o retorno das linhas extintas na pandemia. Caso seja aceita a denúncia do Seturn, o prefeito Álvaro Dias pode ser condenado a multa diária de até R$ 20 mil até a realização da licitação. Nesta sexta-feira, dia 14 de abril, a Itapemirim-Caiçara retoma as operações de mais uma linha. Desta vez, a linha que será retomada é a Rio de Janeiro-Vitória, Vila Iconha, voltando com as operações de uma das linhas mais tradicionais da Itapemirim. A primeira saída será às 10 horas da noite da rodoviária do Rio, no Rio de Janeiro. A empresa disponibiliza para a operação da linha ônibus novos que contam com sistema de ar-condicionado, banheiro, bagageiro, porta-pacotes, tomadas USB individuais, luzes de leitura, entre outros itens de conforto para os seus clientes. Os horários da linha, conforme o insight da empresa, são de Rio de Janeiro para Vitória, às segundas e quintas-feiras, 2h25 da tarde e 10 horas da noite, e às terças, quartas, sextas, sábados e domingos, às 10 horas da noite. Já no retorno para o Rio de Janeiro, às segundas e quintas-feiras, estão disponíveis os horários de 7 horas da manhã e 8 da noite. E já às terças, quartas, sextas e sábados e domingos, às 10 horas da manhã. Além desta linha, um cliente da Itapemirim-Caiçara também pode viajar entre as duas cidades da linha São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro, que tem os seguintes horários na rodoviária do Rio, de acordo com o site da Itapemirim. De Rio de Janeiro para Vitória, aos domingos, segundas, quartas, quintas e sábados, 3h45 da madrugada. E na volta para o Rio de Janeiro, aos domingos, terças, quartas, sextas e sábados, às 8h15 da noite. Os horários podem sofrer alterações sem prévio aviso. O cliente de Itapemirim-Caiçara pode consultar os valores das passagens, além de outras informações, visitando o site da Itapemirim, no site www.novaitapemirim.com.br. No site da empresa, você pode pagar as passagens tanto no cartão de débito como no cartão de crédito. Além do site, o cliente da Itapemirim-Caiçara também pode adquirir sua passagem em sites como ClickBus, Quero Passagem, Rodoviária Online, 123 Milhas, entre outros, e nos guichês da empresa nas rodoviárias. A Prefeitura de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, realizou nesta quarta-feira, dia 12 de abril, trabalho de fiscalização nos ônibus das empresas Rio Ouro e Mauá, que prestam serviços nas linhas municipais, e lacrou 4 veículos por irregularidades. A informação foi divulgada pelo Poder Público Municipal nesta quinta-feira. Os bloqueios foram realizados na Avenida Presidente Kennedy, no centro. Segundo a Prefeitura, as principais irregularidades encontradas foram plataforma elevatória para pessoas com deficiências, inoperante e mau estado dos extintores. Todos os ônibus reprovados foram lacrados e encaminhados para as garagens das empresas, que devem recuperá-los para retorno às ruas. A inspeção dos veículos é realizada anualmente em todos os veículos das linhas municipais. A Secretaria de Transportes diz que dará continuidade às ações. A partir da próxima segunda-feira, dia 17 de abril de 2023,
Começa a circular experimentalmente por 30 dias em Curitiba um ônibus movido integralmente a gás natural. Segundo a Urbanização de Curitiba S.A., gerenciadora do sistema, o veículo vai circular na linha Cabral-Portão. A linha Cabral-Portão transporta 10 mil pessoas por dia útil, com uma frota de 12 veículos que percorrem 26 quilômetros de itinerário. O ônibus a gás vai ser somado a essa frota, ou seja, não haverá substituição e vai funcionar entre os horários dos modelos convencionais da linha. A prefeitura diz que a iniciativa do ônibus movido a gás se junta aos testes de ônibus elétricos que começaram no ano passado e fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Os projetos do Inter 2 e do Ligeirão Leste-Oeste consideram o uso de ônibus menos poluentes que os veículos movidos a diesel. O ônibus movido 100% a gás, da fabricante Scania com carroceria Caio, já vinha sendo testado desde o dia 3 de março de 2023, na região metropolitana de Curitiba. Em comparação com um ônibus das mesmas dimensões movido a diesel, o veículo a gás natural pode emitir até 20% menos CO2, já a redução de óxidos de nitrogênio é de quase 90% e a de material particulado, partículas muito finas de sólidos ou líquidos poluentes, chega a 85%, segundo a Companhia Paranaense de Gás. O modelo fabricado pela Scania é o padrão K280, com 14 metros de comprimento e capacidade para transportar 86 passageiros. O ônibus é equipado com elevador para acessibilidade e espaços internos para cadeirantes. O veículo, com carroceria Caio Millennium 4, tem ar-condicionado. Os metalúrgicos do ABC, em assembleia nesta quinta-feira, aprovaram layoff, a suspensão temporária de contrato de trabalho de 1,2 mil trabalhadores da planta da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, que produz chassis de ônibus, caminhões e motores. A Mercedes conta com aproximadamente 8 mil trabalhadores em sua totalidade, destes 6 mil na produção. A medida entra em vigor em maio e terá validade entre 2 e 3 meses. Segundo a entidade, neste período os funcionários vão receber 100% dos salários e custos de capacitação. A decisão ocorre diante da queda da produção de ônibus e caminhões. Segundo o balanço divulgado pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, na segunda-feira, a produção de ônibus no Brasil registrou, no primeiro trimestre de 2023, a queda de 29,6% e a de caminhões teve retração de 28,8%. Um dos principais fatores apontados por quem atua neste segmento é a entrada em vigor em janeiro da nova tecnologia de restrição de emissões de poluição que se tornou obrigatória e tem como base as normas internacionais Euro 6. Os modelos desta nova tecnologia custam até 30% a mais e empresários de ônibus e caminhões decidiram antecipar as compras no ano passado. Outro problema é a falta de componentes de produção, ainda consequência da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Além disso, as altas taxas de juros têm dificultado as linhas de financiamento de veículos pesados como ônibus e caminhões. Por meio de nota nesta quinta-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC voltou a criticar a política de juros pelo Banco Central. O diretor executivo do sindicato, Aroaldo Silva, esteve em assembleia na tarde desta quinta-feira, junto dos companheiros e companheiras de 2 turnos da Mercedes, que mostraram não concordam com a política econômica do Banco Central. Por conta da baixa na produção, influenciada pela alta dos juros, os trabalhadores e trabalhadoras também aprovaram mecanismos negociados para atravessar o período, como a adoção da layoff para cerca de 1.200 trabalhadores, por um período de 2 a 3 meses com 100% do salário e curso de capacitação. O site Diário do Transporte também mostrou que a Mercedes-Benz já havia anunciado férias coletivas entre 3 de abril de 2023 e 2 de maio de 2023 para 300 trabalhadores de um dos turnos. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.